aí parada. Aí eu liguei pra polícia. Hello guys, welcome back to my channel. Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente porque eu vou contar a história de como foi que eu me perdi em São Paulo. Eu tinha acho que uns 13, 14 anos, entre 13 e 15 anos, por aí. Eu não lembro exatamente. Eu sempre ia para casa do meu pai, né? Saía daqui de Campinas, pegava um ônibus e ia para descer na ponte do Piqueri e de lá pegava um ônibus para casa do meu pai. Eu tinha a chave da casa do meu pai e tudo. Sempre no caminho de ir para casa do meu pai, a gente passava nos pontos que tinha que descer para ir para casa da mãe da minha madrasta. Então, nesse dia, era para eu descer lá. Então, eu falei pro meu pai que não precisava me buscar na ponte do Piqueri, porque eu sabia o ponto que tinha que descer para ir para casa da mãe da minha madrasta. Aí, ele perguntou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Porque, gente, já tinha mais de um ano que eu ia pra lá e passava, a gente sempre olhava o ponto e falava, olha, é aqui que tem que descer, é aqui que tem que descer. Sempre me falava. Peguei o ônibus, saí aqui de Campinas, desci na ponte do Piqueri, peguei o ônibus pra ir pra casa da dona Nedina, que é a mãe da minha madrasta. Passou o ponto, eu desci e fui andando. Só que daí, quanto mais eu andava, mais ficavam as coisas que estavam estranhas. Eu não achava a padaria, que era ponto de referência. Eu não achava a sorveteria, que era ponto de referência. Eu não tava achando nada. Nem uma rua que parecia com a creche onde minha irmã estudava, às vezes, no comecinho, né, quando eu era nenenzinha, ela estudava. Nem essa aí eu encontrava, não encontrava nada. E eu fui andando, nem sei quanto tempo eu andei. Sei que aí eu percebi que eu não estava no caminho certo, que eu já tinha andado demais. E aí eu liguei pra minha mãe em Campinas, porque, pasmem, eu não sabia o número do telefone do meu pai. Ai, gente, nossa senhora, eu não sabia qual bairro que eu tinha que ir pra pedir orientação, não sabia o nome da rua, que hoje eu sei que é muito importante você ter isso, mas naquela época não, simplesmente eu ia por guardar o caminho, então se eu me perdia, eu não sabia onde tinha que voltar, quando tinha que voltar. Aí, liguei pra minha mãe, aí falei, mãe, tô perdida, eu não tô conseguindo encontrar o caminho pra casa da dona Nedina, será que a senhora pode ligar pro meu pai? Aí, até então, eu não estava desesperada, porque, poxa, era só ligar pra minha mãe, ligar pro meu pai resolvia tudo, porque ele tinha um mapa na cabeça dele. E aí minha mãe ligou pro meu pai, e depois retornou a ligação pra mim e falou, olha, seu pai tá indo, e onde você está? Que é eu preciso falar pra ele onde você está. Aí eu, não sei, deixa eu olhar. Eu olhei uma placa lá, B Pimenta. Pra mim era bairro Pimenta. Mãe, tô no bairro de Pimenta. Tá bom, vou falar pro seu pai. Aí minha mãe ligou pra ele e tal. E ao invés de eu ficar parada ali, eu continuei andando. Fui circulando, porque eu não aguento ficar parada. Fui. Só que daí, as horas estavam passando. Eu acho que eu tinha chegado meio-dia. Eu não sei que horas que eu tinha chegado. Eu sei que tinha passado muito tempo. E aí, eu fui. Aí comecei a ficar desesperada. Porque meu pai não vinha. E ninguém aparecia, ninguém me encontrava. Já tinha demorado demais. Aí eu liguei pra polícia. Aí foi uma mulher que me atendeu e ela falou, e aonde você quer ir? Eu falei, eu não sei. Mas então, quantos anos você tem? Aí eu falei, minha idade, né? Aí ela falou assim, então, se eu não posso fazer muita coisa. Se eu for aí, se eu acionar a polícia pra ir te ajudar, vai levar você pro juizado de menor. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, tá bom, moça, não precisa não, eu vou esperar papai me achar. Porque na hora que ela falou juizado de menor, eu já pensei assim, eu ia parar no orfanato e não ia ter mais pai nem mãe, porque eu ia ficar sem, eu nunca mais ia ver minha mãe nem meu pai, eles não iam conseguir me recuperar. E sabe assim, eu tava já, aí eu entrei em desespero. Aí desliguei e falei, agora o que eu faço? Olhei para um lado, olhei para o outro, voltei, e não sei como que eu consegui lembrar o caminho de volta pro primeiro orelhão que eu tinha usado. Consegui, umas coisas assim que não faz sentido na minha cabeça, que eu nunca lembro os caminhos, mas consegui voltar. Fui lá, e aí eu liguei pra minha mãe, mãe, pai, tá demorando muito.
Não, mas ele tá te procurando, ele não tá te encontrando, fica que você tem que ficar no mesmo lugar. Aí ela acho que deu o número pro meu pai, né? Aí meu pai ligou e aí perguntou os pontos de referências, o que tinha ali perto, tá? Eu fui falando pra ele e eu falei como que tava a placa, o que tava escrito, porque ele falou depois, tem certeza que tá no bairro da Pimenta? Ué, tá escrito B Pimenta, bairro Pimenta, ué. E aí, fiquei lá. Ele falou, não sai desse lugar, fica aí, parada, pra eu te buscar, senão a gente vai se perder, você não vai se encontrar. Você fica exatamente onde você está. Eu falei, tá bom. E aí demorou, gente, demorou muito. E aí meu pai apareceu. E aí ele falou que não era o bairro Pimenta que eu tava, era o nome da avenida lá, do cruzamento, sei lá, só que na minha cabeça, naquela época, né, eu tava no bairro, tinha nome de bairro nas placas, mas não, ele me encontrou, já era 5 e pouco, ou seja, tava anoitecendo. Eu perdi o passeio, aí eu fiquei muito aliviada de ter visto meu pai, mas aí eu fiquei triste de ter perdido o passeio, e aí ele falou, você falou que tinha certeza de onde que tinha que descer. Eu falei assim, mas eu tinha certeza onde tinha que descer, só que eu confundi o ponto. E aí eu continuei andando, eu não tinha percebido que eu tinha perdido o ponto, que eu tinha errado o ponto, só depois que eu tinha andado bastante, daí eu já não sabia mais onde eu tava. Aí, beleza. Depois desse dia, gente, ninguém mais deixou eu ir sozinha pra São Paulo, sabe? Tipo assim, sozinha pra São Paulo não, ninguém mais me deixou ir sozinha pros lugares. Quando eu descia na ponte do Piqueri, alguém sempre estava me buscando pra ir embora. A não ser pra casa do meu pai, que eu ia direitinho, sempre fui. Lá, e se fosse pra ir direto pra casa do meu pai, beleza, eu ia sozinha. Agora, se fosse pra ir pra outro lugar, nossa, não. E essa fama das pessoas que ficou perdida lá levou tanto tempo, aliás, até hoje. As minhas irmãs tiram sarro de eu ter me perdido. Então, quando elas falam assim, você vai pra minha casa, você vai descer no... Você tem certeza que você vai conseguir descer no ponto de Bigueri? Mas é o único ponto que eu sei descer. Eu falei, olha, lá eu desço, você me busca depois, porque depois disso eu não sei no ponto que eu vou. Ai, ai. Mas, graças a Deus ficou tudo bem, meu pai me encontrou, eu fiquei mais calma, fui pra casa dele. Eu acho que eu tinha um anjo da guarda me abençoando, porque eu achei já que eu ia ser sequestrada, que ia vir gente pra me... Nossa, eu pensei várias coisas passando na minha cabeça. E eu sou muito desesperada. Então, tudo de negativo passou. Mas foi tudo bem, tal. Mas hoje em dia, eu pego direitinho, tintim por tintim. Tem que me explicar a cada pontinho, cada nozinho de caminho, cada nominho que precisar pra eu não me perder, que eu fiquei assim, traumatizada. E é isso, a história termina aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que isso ajuda o canal. Curta esse vídeo, comente e compartilha com quem você acha que se interessa, ou compartilha nos seus grupos do WhatsApp, tudo quanto é lugar. E eu vejo vocês no próximo vídeo. See you another day.